Sou natural de Idanha Nova e portanto, depois de estar fora da Idanha, em 74 regressei à Idanha, na minha vida profissional, e depois, em 82, em 77, fui vereador da Câmara da Idanha e em 82 presidente da Câmara da Idanha. Ou seja, eu assisti a seguir ao 25 de Abril a todas as transformações que houve nestas terras e fui participante ativo nessas transformações. Estas terras, principalmente falando agora no Conselho da Idanha, eram terras com grandes dificuldades, não havia água, não havia luz, estava tudo na lama, portanto havia enormes dificuldades nestas terras. E portanto foi um percurso que foi feito no sentido de transformação, de dar bem-estar e qualidade de vida às populações. Portanto, foram feitos os projetos do abastecimento de água, toda a gente passou a ter água ao domicílio, saneamento, estradas asfaltadas, ruas sem lama, eletricidade para todos, e isto estamos a falar da Idanha. E depois passamos a uma segunda fase, foi ter equipamentos sociais, foi ter transformar-se uma estratégia de desenvolvimento do turismo, foi aí que nasceram as aldeias históricas, Idanha Velha e Monsanto, e portanto uma instalação de serviços novos, a instalação do Centro Cultural Raiano para promover culturalmente e a Raia com um acordo com os espanhóis, e portanto foi toda uma transformação sociocultural que se transformou durante esses anos. E, portanto, em que a população, de facto, passou a ter muito melhores condições de vida do que tinha, porque nós tínhamos assistido, na década de 60, anterior à década de 70, uma fugida da população, porque não havia condições de trabalho, e emigraram. E, portanto, estas transformações aconteceram no 25 de Abril, e estas terras da Idanha, portanto, foram largamente transformadas. E depois, em 97, fui candidato à Câmara de Castelo Branco e vim para a Câmara de Castelo Branco. Eu ganhei as eleições e vim para a Câmara de Castelo Branco. Aqui também encontramos, por exemplo, aqui em Forte da Beira, não havia ligação entre a Idanha Nova, entre o Conselho da Idanha e Monforte. Feita uma estrada de ligação aqui aos dois concelhos. E aqui já havia esse trabalho, já estava feito, o trabalho da água, do saneamento, isso já estava feito em Castelo Branco, e aqui tivemos um papel de transformação destes concelhos, destas terras, mais no desenvolvimento. Em Castelo Branco, a criação de emprego, a zona industrial, a instalação de serviços, o aumento da população, isso foram depois as tarefas fundamentais que nós tivemos que fazer para que, de facto, transformássemos Castelo Branco numa terra, uma boa cidade como é hoje. Aumentamos de população, temos uma excelente zona industrial, criaram-se muitos equipamentos culturais, desportivos, criaram-se o Centro de Empresas Inovadoras, ampliou-se a zona industrial, portanto, crescemos de população e, portanto, transformamos hoje numa grande cidade como é Castelo Branco hoje. E, portanto, tudo isso foi o meu percurso assim a traços largos, que é onde fiz aqui. Tivemos uma grande penetração social nas associações dando-lhe condições para poderem desenvolver o seu trabalho. Em termos sociais, desde as misericórdias a todas as associações de Castelo Branco foram dados meios para que, de facto, pudessem servir as pessoas. Portanto, assim, em traços largos, este é o percurso desde a Idanha a Castelo Branco. A população na área rural já tinha saído. Não saí com o 25 de Abril, já tinha sido antes do 25 de Abril. Portanto, o que é que aqui... Vamos lá ver. Nesta zona sul, nesta zona, predomina a grande propriedade. E, por grande propriedade, havia os lavradores. Toda a gente trabalhava por aquilo que se chamava os ricos da terra. Toda a gente trabalhava para essa gente e em condições altamente miseráveis, não é? Para vos dar uma ideia, aqui trabalhava só o quinto. Não sabes o que é o quinto? O quinto era as pessoas... trabalhavam desde a semente até à colheita e só recebiam um quinto sem salário e só recebiam um quinto daquilo que se produzia. Portanto, eram condições muito más. E, portanto, no meio da década de 60, 60 e picos, as pessoas emigraram. Portanto, o meio rural ficou sem gente. Passou a ter dificuldades do meio rural ter população para trabalhar a terra. Que é a situação que ainda está hoje. Entretanto, hoje melhorou porque, entretanto, veio a mecanização, compraram-se os tratores, começaram-se a mecanização, que nessa altura não havia, e, portanto, o êxodo do rural começa no meio dos anos 60. E, portanto, estas terras passaram a estar despovoadas. Toda esta corda que aqui está da Raia, Malpica, Monforte, Rosmanial, Salvaterra do Extremo, por aí fora, tem tudo pouca gente. No passado, nos anos 30, tinham milhares de pessoas,
E depois, nos anos 60, a maior parte dessa gente abalou e hoje tem pouquíssima gente. E, portanto, esse êxito foi feito porque as pessoas não tinham condições de vida cá. Trabalhavam para a terra sem serem remunerados convenientemente e, portanto, as condições de vida eram más e as pessoas foram para a França, foram para o Luxemburgo, foram para vários sítios. E, portanto, o meio rural deixou de ter gente que lhe desse vida, que é aquilo que ainda está um pouco hoje. De forma agrária, podemos dizer o seguinte: a seguir ao 25 de Abril, houve áreas de intervenção aqui, áreas, principalmente na Idanha e em Castelo Branco, nesta zona sul. Na Idanha houve as zonas de intervenção da reforma agrária e aqui em Malpique e Monforte. Foram as únicas duas freguesias que foram afetadas para a zona agrária. E na Idanha foi Alcafoce, Idanha Velha, foram afetados para a zona agrária. Mas isso não trouxe grandes mais-valias. Foram tiradas as terras aos proprietários, mas também não houve a quem se entregassem e as desenvolvessem, porque já cá não estavam as pessoas. As pessoas já cá não estavam, não é? Já cá não havia trabalhadores para a terra, nem que tomassem conta delas. Portanto, elas voltaram a regressar aos antigos proprietários, não é? Porque não houve quem... Foram nacionalizadas, mas depois entrega-se a quem? Bom, houve dificuldade a quem as entregar e quem foram entregues também não as trataram bem. E, portanto, regressaram aos antigos proprietários. A reforma agrária aqui não teve uma mais-valia nenhuma. Não podemos considerar que aqui a reforma agrária tivesse mais-valia. As principais mudanças económicas na terra é que se passaram a fazer culturas que não eram tradicionais cá. No passado, nos anos 50, nos anos 60, aqui esta região produzia trigo. E depois o trigo não era rentável, as terras não eram boas para os cereais. E, portanto, a seguir ao 25 de Abril instalaram-se outras culturas, como no regadio na Idanha, o tomate, depois o tabaco, e, portanto, mas depois também isso não se aguentou. A partir dos anos 80 passou-se a instalar aqui, quer na Idanha, quer em Castelo Branco, e nesta região, a plantação de eucaliptos. O azinhal era aqui, vamos lá ver, não era a cultura, era a árvore tradicional que aqui estava, era a azinheira. A azinheira foi substituída pelo eucalipto nos anos 80 e plantaram-se milhares e milhares de eucaliptos. Depois, isso também a maior parte delas também não se deram bem, ainda há por aí, mas a maior parte não se deu bem, e, portanto, as culturas que apareceram novas foram essas. A plantação do eucaliptal, tirando o azinha, pondo o eucaliptal, e depois no regadio, o tomate, o tabaco, e hoje já não há tomate, já não há tabaco, e nestas zonas aqui, o eucaliptal também não se deu bem, mas também está-se a tentar transformar outra vez, a pôr o azinhal ou a pôr as sobreiras. A parte ambiental, a única coisa que se criou aqui a partir de 2005 foi o Tejo Internacional, que, na minha opinião, ainda não atingimos, não temos. O Tejo Internacional foi criado, eu acho que em 2005, penso eu. 2000. Não, 2000, na prática não foi em 2000. Começou-se a falar em 2000, mas depois não se conseguia concretizar e só se concretizou em 2005. Em 2005 concretizou-se o Tejo Internacional. Eu acho que as terras estão melhores, pelo menos aqui, mas aqui há tempos, ali no Espanhol, visitei por lá, achei as coisas melhor conservadas, mais bem conservadas, mas que não trouxe uma mais-valia para as populações. O Tejo Internacional, a área protegida do Tejo Internacional, em termos de população, ainda não lhe trouxe uma mais-valia que eles sentissem, dizer assim, bom, isto é uma mais-valia para nós, temos de ter mais rendimento, mas acho que tem futuro, principalmente em termos turísticos. Paisagístico está melhor, porque há uma área conservada. Em termos turísticos, nós temos aqui uma área que pode ser largamente... Portanto, é uma reserva. Nós temos aqui o Parque do Tejo Internacional tem aqui 50 mil hectares. Não chega. São 50 mil hectares de área protegida, numa altura em que o mundo e Portugal está por aí com enormes dificuldades, temos aqui uma área protegida de 50 mil hectares, pode ser uma mais-valia para o futuro. Em termos turísticos, em termos das pessoas estarem, de visitarem, temos aqui um futuro, acho que, promissor. O Tejo Internacional começa em 2000, tivemos dificuldade em implantar. Não, começa antes. O Tejo Internacional começa e daí eu estava na Idanha. Portanto, ainda era Presidente da Câmara de Idanha quando começa o Tejo Internacional, 95, à volta disso. Mas depois as populações não aceitaram
acharam que a construção de uma área protegida lhes trazia demasiadas restrições. E como entendiam que trazia demasiadas restrições, contestaram a criação do parque. E, portanto, não se conseguia criar. Nessa altura não se conseguia criar a área protegida. E depois, em 2000, com o governo de então, retomamos o processo. E nessa altura, eu já estava na Câmara de Castelo Branco e conseguimos explicar às populações que uma mais-valia que isto tinha. E depois tornou-se pacífico. A criação do Tejo Internacional, criou-se em 2000, foi até uma festa que fizemos aqui em Malpica. E agora tem-se vindo a construir, devagar, mas tem-se vindo a construir a área protegida do Tejo Internacional. Que, como lhe digo, começou por ter uma forte oposição da população, foi-se ganhando a população para esta causa, e hoje é perfeitamente pacífico, não há mínimo problema aqui com o Tejo Internacional, com a área protegida do Tejo Internacional. É evidente que é preciso fazer muito mais para que as populações possam usufruir de mais alguma coisa do que ter um nome, não é? Apesar de, como digo, 50 mil hectares de uma zona que hoje está conservada e cada vez maior, é um bom pronúncio para o futuro em termos turísticos desta região. Nós entramos na Comunidade Europeia em 86 e isso permitiu a Portugal e a estas zonas darem um grande salto de desenvolvimento. Portugal tinha enormes dificuldades financeiras na altura, não tinha dinheiro e, portanto, não conseguia fazer as obras essenciais para as populações viverem dignamente, e foi a entrada desse dinheiro nessa altura que permitiu que se rasgasse novas estradas, se eletrificasse os campos, se fizesse um conjunto de investimentos enormes que mudou a face destas terras. Mas vocês veem aqui de Castelo Branco aqui a Monforte ou a Malpica, onde aqui está a Idanha, temos boas estradas, graças à nossa entrada na comunidade, que nos permitiu dar dinheiro para financeiramente realizarmos estas obras. Portanto, a nossa entrada na comunidade, nós éramos um país, estas terras eram um país de grandes dificuldades, até direi com alguma miséria, e isso permitiu-nos darmos um salto qualitativo enorme. E temos vindo progressivamente a ter melhor qualidade de vida, a viver cada vez melhor, as nossas populações vivem cada vez melhor e, portanto, com mais rendimentos, e foi graças à entrada na Europa que isso permitiu. E eu atravessei essa fase toda. Tenho um conhecimento real disso. A nossa entrada na Europa, em termos ambientais, não estragou nada. Não, isso não atravessou. Aliás, o próprio Parque Natural também foi a Europa que nos financiou um conjunto de coisas que aqui fizeram. Se nós não tínhamos dinheiro para isso, não é? Se não fosse a Europa, investimos aqui muito dinheiro nesta região através do Parque Natural, porque havia linhas específicas, de candidaturas específicas para as áreas protegidas. E aí nós tivemos uma mais-valia através da Europa. Portanto, não considero que nós, em termos ambientais, melhoramos significativamente. Repara, nós, nos anos 90, ainda tínhamos lixeiras. Não tínhamos recolha de lixo. O lixo era tirado aí para a rua, não é? Foi com a nossa entrada na Europa que houve os grandes financiamentos para fazermos os aterros, para testarmos ter lixeiras e termos recolha de lixo, não é? Portanto, e foi esse dinheiro todo que permitiu esse grande desenvolvimento de Portugal. Aqui na região, quem vem ali de Castelo Branco, havia uma lixeira, não é? Agora está lá um aterro, devidamente tratado, devidamente acondicionado, com estações de tratamento de esgotos, com tudo isso. Hoje foi o dinheiro da Europa que permitiu isso. Um pouquinho a entrada do eucalipto aqui na região. Isso trouxe benefícios econômicos mesmo? Isso só trouxe benefícios económicos para os proprietários. Porque os proprietários venderam as terras a um preço superior a que até aí conseguiam vender. Depois, portanto, os proprietários da terra tinham pouco rendimento, até porque eram terras pobres, e as culturas que tinham era só o azinho, eram coisas pobres, e passaram a vender as terras que, na altura, a 100 contos o hectare, que eles nunca esperavam ter na vida, e, portanto, isso trouxe um acréscimo de rendimento. A plantação do eucalipto, depois, aos residentes não lhes trouxe grande mais-valia, porque quem fez as plantações dos eucaliptos eram as grandes empresas de celulose, que compravam a terra, faziam a plantação, colhiam e levavam daqui. Agora, estão-se a reconverter outra vez porque o eucalipto também cá não se deu, ou pelo menos deu-se em algumas regiões mal. Portanto, estão a cortar o eucalipto e voltar a pôr os sobreiros e
e a florestação tradicional que havia antes. E a entrada agora também, assim, tem mais olivais, tem amendoeiras, tem outras Isso é culturas outro sítio, vamos lá ver. Isso é só na área do regadio. Hoje o amendoal e o olival está a ser plantado na área do regadio, no meu caso aqui, é mais o caso na Campina da Edanha. Na Campina da Edanha está a aparecer o amendoal, em grande quantidade, está a aparecer o olival intensivo. São monoculturas que no passado também já tivemos. Tivemos o tomate e o tabaco, que também eram monoculturas, não é? Essas deixaram de ter rentabilidade, quer o tomate, quer o tabaco, não é? E agora apareceram estas culturas. Bom, são culturas novas, que também está a acontecer o mesmo fenómeno. É um bom rendimento para o proprietário do terreno, porque a terra que valia 10 passou a valer 50, não é? Vamos ver agora no futuro o que é que o amendoal e o olival vai trazer para as populações residentes. Mas também vai trazer muito pouco, porque também são as grandes empresas que estão aqui instaladas que colham e levam daqui o rendimento, não é? Então vamos ver, o Parque Natural é uma área que eu noto que tem vindo a ser cada vez mais conservada, é verdade, mas o Parque Natural, a mais-valia que pode vir a ter, e isso é preciso trabalhar essa vertente, é estas aldeias ser visitado o parque e estas aldeias, através disso, terem os residentes nestas aldeias terem um rendimento pelos visitantes que aqui vêm, como vimos noutros lados. E esse trabalho está por fazer. Em termos comerciais, e portanto os restaurantes, o pequeno comércio, os artesanatos, aqueles que visitam, que nós vimos por muitos lados, os visitantes fazem uma parte comercial através daquilo. Ou seja, a atividade económica. A atividade económica continua a ser fraca. E como continua a ser fraca, não traz rendimento aos locais. E existe um trânsito entre, por exemplo, um turista que vai para o Tejo Internacional em Espanha, vem para Portugal, ou não existe isso? A única coisa que agora tivemos, e isto aqui há meia dúzia de anos, há 10 anos, a única coisa que tivemos foi um barco. Um barco que vem de Espanha e que atraca aqui nos Lentiscais, não é? No Pão Sul. É a única. Porque depois as ligações são más, não é? Nós não temos ligações aqui a Espanha. Então, agora através do barco é que se faz isso. Outras ligações não existem. Temos que ir para a fronteira de Monfortinho, ou fronteira de Segura, ou aqui para o Alentejo. Isso é tudo muito longe. E depois temos outra coisa ainda. É que todas as populações, quer do lado de cá, quer do lado de lá, há pouca gente. Portanto, são povoações que têm muita fraca população. E o senhor acompanhou o processo também de construção, né, da reserva da biosfera, envolvendo os 3 municípios, aqui que é Idanha, Vila Velha e Castelo Branco? Sim, mas, portanto, tudo isso está no campo das ideias, não é? A biosfera, tudo isso, mas tudo isso muito bem, temos que proteger o ambiente, temos que proteger mas em termos de mais-valia para as populações, isso é muito curto. Muito curto. Portanto, mas teremos esperança de que estamos a construir aquilo que no futuro vai faltar. O que futuro vai faltar é haver zonas bem preservadas, zonas protegidas, em que o ambiente é bem tratado, que é o que está a acontecer, e isso pode ser uma mais-valia para nós para o futuro. E vai faltando em muito lado, e nós com isso não podemos ter. Porque ao termos pouca população e conservar a natureza que nós temos, que de facto é bonita, não é só aqui o Tejo Internacional, é a Serra da Gardunha, é a Serra de Penha Garcia, é toda aquela zona da fronteira que tem, não só em termos ambientais, como em termos patrimoniais, como em termos de reserva de água, é uma região bonita. Os Monsantos, os Idanha-Velhas, os Penha Garcias, aqui os Monfortes, os Malpicas, os Salvaterras do Extremo, são terras que também têm património cultural, têm bom património cultural, então o ambiente é bem preservado. Isso pode ser mais-valia para nós para o futuro. Uma revitalização mesmo, né, das casas para transformar em alojamento local. Existe um incentivo para isso? Não existe muito. Vamos lá ver, o que acontece é o seguinte, como hoje isto é muito mais visitado, há mais gente a visitar, os privados têm recuperado as suas casas e pôr no alojamento local. Mas
Existem incentivos a nível nacional, mas não me parece que nestas zonas quem tenha feito alojamento local tenha recorrido a ele. Tem sido por meios próprios que tenham feito isso. Porque é um acréscimo de rendimento ao terem hoje o turismo local aqui. Puseram as suas casas ao serviço de quem visita estas terras, principalmente em Monsanto, em Penha-Gracia, aqui nem tanto, mas no Resmanhal também, apareceu muita gente a pôr as suas casas ao serviço do alojamento local. E isso é um acréscimo de rendimento. E é isso que no futuro vai acontecer. É isso que eu vejo que no futuro, ao ter uma área protegida, uma área preservada, vão ter esse acréscimo de rendimento. A tal atividade económica falta a isto. Porque vamos lá ver, as áreas protegidas e tudo o que a gente recupera, se não houver atividade económica, volta a morrer. Se não houver atividade económica, aquilo é uma questão de tempo. Não é? Para recupera-se, tudo muito bonitinho, mas não há atividade económica, voltamos ao mesmo. E isso lentamente está a acontecer. Estamos a recuperar lentamente isso. A pandemia fez dar um salto qualitativo há muito mais alojamento local agora do que havia. Há muito mais gente a ir visitar do que havia. Mesmo em Castelo Branco, hoje já há várias unidades de alojamento local e com alguma dimensão. Portanto, temos esperança que, de facto, o futuro, este trabalho que foi feito ao longo destes 30 ou 40 anos, de preservar, de criar áreas protegidas, de fazer investimentos, de requalificar o património, de preservar as terras, haver lixo, haver água, saneamento, recolha de lixo, tudo devidamente acondicionado, pode ser um futuro risonho para estas terras. Nós, ao estarmos a fazer este trabalho nas nossas aldeias, preservar o património, termos áreas protegidas, termos um ambiente devidamente tratado, haver água, saneamento, recolha de lixo, os jardins tratados, as ruas limpas, é uma mais-valia que temos para o futuro. Tudo isso que cheira ao ambiente, tudo isso que cheira à biosfera, tudo isso que cheira à conservação do ambiente, é o futuro. Portanto, o que significa que nós estamos a preparar, estamos criando condições para a tal atividade económica do futuro e que ele seja um fator sustentável, seja uma mais-valia para estas terras. Isso estamos a construir. Hoje, a biosfera, muita gente ainda nem sabe bem o que isso é, não é? Ainda fala nisso, mas ao construir isso, estamos a dar uma imagem de que estamos a preservar o futuro. Estamos a trabalhar para o futuro. Um futuro melhor e hoje há mais gente aqui. Hoje, a pandemia trouxe mais gente até a viver para cá. Coisa que era impensável. Isto estava tudo a sair e agora as pessoas sentem-se aqui melhor. E, portanto, não só há o alojamento local, mas também a compra de habitação, que as pessoas a regressar. Portanto, eu acho que este trabalho feito nos últimos 40 e tal anos, a lutar por essas causas, começam a dar os seus resultados. A reserva de biosfera ainda não é uma coisa conhecida como a área protegida do Tejo Internacional. Ainda não está a esse nível, não é? Não está a esse nível. Mas caminha para lá, não é? E hoje também falamos muito os biológicos, a agricultura biológica, os produtos biológicos, tudo isso está aí em grande velocidade. E, portanto, onde é que isso há? Aqui. Portanto, acho que temos um futuro risonho nessa parte. O turismo de portugueses era fundamentalmente Idanha Velha, portanto, esse património mais conhecido, Idanha Velha, Monsanto. Mas não, hoje já temos um turismo muito estrangeiro. Castelo Branco já tem, e esta região também já tem. Monsanto, Idanha Velha, Idanha Nova, Penha-Gracia, as termas do Monfortinho, temos uma estância termal. Tudo isso já tem os mais visitantes. Ou seja, não só nacionais como estrangeiros. Aumentou significativamente a presença do turismo. Sim. Na área da agricultura é tudo estrangeiros. Na área da agricultura, aliás, a transformação da agricultura aqui está-se a dar porquê? Porque os proprietários que eram agricultores, não é? A agricultura tradicional, portanto, sem grande rendimento, hoje estão a vender as suas terras aos grandes empresários industriais da terra. Portanto, aos fundos, isto e aquilo. A maior parte deles estrangeiros é que está a comprar a terra. Portanto, só eles é que podem pagar os preços que eles pagam aqui. Só eles é que têm condições para pagar 10 e 15 mil euros por hectare. Ou seja, os portugueses não têm rendimentos para comprar as terras por esse valor. O que é que aconteceu? A grande transformação na paisagem é que nós tínhamos... Todas estas terras tinham a azenheira, era a azenheira que era aqui. Por exemplo, para vos darem uma ideia, todos estes terrenos aqui, de Malpica, Monforte, eram terrenos
de grande engorda de suínos. Vinham do Alentejo para engordar para aqui, por exemplo, uma ordem dos 100 mil suínos, não é? A grande transformação que se deu é que o azinhal foi arrancado para ser a plantação do eucalipto. Portanto, deixamos de ter os suínos, a engorda dos suínos, porque deixou de haver bolota. Portanto, essa foi a transformação, porque se plantaram grandes coisas. Neste momento, como digo, está a ser ao contrário. Mais devagar, não é? Mais devagar, porque continua aí a haver ainda muitos eucaliptais. Mas está-se a dar essa inversão. Portanto, a mudança da paisagem foi essa. Foi o aparecimento em grande força do eucaliptal. Esta região aqui é uma região seca. É uma região que não tem água. A pluviosidade é baixa. Sempre foi assim, sempre foi assim. É evidente que o eucaliptal tornou-se menos água, porque o eucaliptal também estraga a água. Mas esta região foi sempre uma região de baixa pluviosidade. Portanto, chove muito menos do que chove lá ali a partir de Sertão para lá, chove mais do que para aqui. Mais para aqui. É uma região onde aqui a pluviosidade é muito baixa. Sempre foi assim. Sempre teve verões muito quentes, sempre teve isso. A agricultura aqui é uma agricultura pobre. E se não fosse os subsídios, a maior parte dela já tinha desaparecido. Porque o subsídio é uma compensação que existe ao agricultor. É evidente que a terra é fraca, portanto, só para lhe dar uma ideia, qualquer agricultor aqui que viva da terra, para faturar 25 mil euros, ou seja, para produzir 25 mil euros, bom, cabo dos trabalhos, não é? Isso é preciso, ser o quê? Portanto, aquilo que ele produz e o que vende é a tal ordem de tudo barato, que para ter um rendimento de 25 mil euros brutos é uma coisa. Portanto, a Europa trouxe-nos essa coisa dos subsídios, que é significativo, bastante significativo, que é um rendimento que o agricultor tem. E esse é que tem sido a mais-valia. Que agora estamos a mudar, porque de facto a terra está a passar de mão, não é? Está a passar de mão para os grandes que compram a terra, e quem vende deixa de ter agricultura. Mas o subsídio foi de facto uma forma de fixar aqui algumas pessoas, porque sem os subsídios então tinha sido o abandono total. A atribuição dos subsídios com o chamado, que é o chamado apoio ao rendimento, isso ainda permitiu que muita gente por aqui ficasse e trabalhasse a terra, porque sem subsídio não era impossível, completamente impossível. Não há rendimento, não dá um rendimento para as pessoas viverem só daquilo. Portanto, mas também está em transformação isso. Hoje, a nova PAC também traz uma transformação, que é preciso nivelar, que é preciso isto, que é preciso aquilo, que é preciso cultivar, vai trazer transformações. Só para lhe dar uma ideia, é que os subsídios os subsídios de apoio ao rendimento, são bastante significativos aqui no distrito de Castelo Branco, bastante significativos mesmo. E aqui nesta região também são bastante significativos. Aqui, quem tem uma propriedade de 100 hectares ou 150 hectares recebe 150 mil euros de rendimento, não é? De subsídio, que é significativo. O grande problema que a gente teve para que fosse criada a área protegida de interesse internacional foi exatamente as restrições. Porque a população foi-lhe vendida, ou pelo menos foi-lhe deixada passar uma mensagem que havia uma quantidade de restrições que o parque ia trazer. Desde cortar árvores, desde fazer isto ou fazer aquilo, e houve oposição. Mas hoje o próprio parque tem incentivos a quem cá produz, e a quem cá está. Quem é agricultor cá, o parque tem incentivos próprios para isso, não é? E também foram percebendo isso a pouco, as pessoas foram percebendo que isto também tem incentivos para essa. Quem aqui produz, é isso que eu acho que é isso que acontece, tem incentivos para que isso aconteça. E, portanto, gradualmente também foi ganhando espaço aqui a área protegida, não é? Portanto, as restrições hoje já não são vistas como, por exemplo, uma campanha que se fez contra a criação do parque. Não se pode caçar cá, não é? Portanto, isso pode-se cá caçar, tem que ser caçado, é devidamente orientado e com restrições necessárias para se estragar isto tudo. E, portanto, hoje continua-se a caçar, continua a haver aí montarias, continua a haver caça e, portanto, não trouxe essas restrições. Agora, a ideia que eu tenho é que mesmo as culturas que se fazem dentro do parque têm uma mais-valia, são apoiadas. A mudança para o biológico traz um acréscimo de rendimento. É significativo. A mudança das culturas tradicionais para culturas para o biológico, mas mesmo muito tradicionais. Aliás, anda aí uma quantidade de gente a fazer os cursos para a agricultura biológica, porque traz
um acréscimo de rendimento significativo. E há um mercado para consumo desses sei. produtos biológicos? Não sei. Aí ponho dúvidas. É? Porque o preço também final fica maior. Fica maior. Tenho algumas dúvidas que isso funciona. Que há uma corrida enorme aí a fazer os cursos para a agricultura biológica? Há, porque traz um acréscimo de rendimento significativo. Depois, se isto as pessoas compram ou não compram, eu já não tenho. Não está dentro disso. A reserva da biosfera significa exatamente isso que há bocadinho disse. É uma marca. Quem estiver na reserva da biosfera está mais conservado, tem mesmo. É uma marca como a agricultura biológica, não é? Até a tal marca que pode vender melhor. Esperemos que as pessoas... Mas isso da reserva da biosfera ainda não é uma coisa que esteja divulgado e ainda não haja uma consciência forte quanto a isso, não é? Está a fazer caminho. Esperemos que faça.